O Sopros de Prosa dessa semana é com Nicolau Séntola. Nicolau Séntola é jornalista e também um artista da computação. E a gente se conheceu de uma forma muito legal quando a gente viajou para Nova York em 10 de setembro de 2001. Foi É verdade. Foi um momento muito difícil que a gente experimentou toda aquela tensão dos ataques de 11 de setembro, né? E a gente trabalhou junto na revista Internet Business. E esse papo com o Nico hoje é para a gente conhecer um pouco mais sobre a arte computacional. Eu queria saber um pouco de você, Nico. Por exemplo, os artistas sempre, né, usaram instrumentos de corda, percussão, pincel para pintar, né? Como que é usar o computador para fazer arte? E como você começou nesse tipo de arte? Bom, Roger, olá. Obrigado pelo convite aí. Realmente você lembrou muito bem, a gente se conheceu em condições adversas, né? E foi uma amizade aí que acabou ficando, né? Muito interessante. A gente está em condições adversas hoje novamente, né? Uhum. Mas a vida é cíclica, né? Sempre acontece. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Na verdade, você estava falando que eu trabalhei como jornalista aí quase 10 anos, mas na verdade eu sou engenheiro eletrônico, né? Eu fiz engenharia elétrica na Unicamp, né? Foi minha faculdade aí que eu escolhi. E na verdade, quando eu escolhi engenharia elétrica, já foi um pouco querendo, que na verdade o curso que eu gostaria de fazer era engenharia de som, né? Que era eu tocava, tinha banda, né? Mas o curso não existia na época no Brasil, acho que ainda não existe, né, formalmente como um curso superior de graduação, né? Você tem obviamente cursos que formam engenheiros de som, sound designers e tal, mas não tem ele formalmente como um curso acadêmico e tal. Então eu acabei indo para o mais próximo que eu achei, que foi a engenharia elétrica, né? Imediatamente quando eu me formei, eu não fui trabalhar como engenheiro, né? Porque eu já queria fazer outras coisas, né? E aí a vida foi dando voltas, eu acabei trabalhando como jornalista por 10 anos, né? Foi quando a gente se conheceu, da área de tecnologia, né? Então essa formação de engenharia eu não desprezo, acho que ela foi muito importante para minha carreira até hoje, né? E depois eu comecei a dar aula. E quando eu comecei a dar aula num curso de design digital, exatamente porque a gente trabalhava muito com internet, né? Então eu dava aula de criação web, roteiro web, disciplinas que tinham a ver com uma questão da internet, né? Então tinha já uma questão de tecnologia e um pouco de criação, né? Mas aí eu comecei a pensar em fazer um mestrado, né? E eu conheci um amigo, um grande amigo, né? O Fabrizio Poltronieri, que dava aula comigo, e ele já tinha um coletivo de arte, né? E a gente começou alguns projetos voltados à arte, né? Então a gente começou a experimentar, né? Experienciar essa questão de arte e tecnologia, o que a gente chamava de arte computacional, a gente, né? E a gente começou a criar projetos e mandar para os lugares, né? Na verdade, quando a gente fala fazendo um parênteses, né? Quando a gente fala de arte e tecnologia, praticamente todas as tecnologias, né, quando foram criadas, né, elas imediatamente alguém já pensou e falou: como é que eu posso criar alguma coisa com essa tecnologia, né? Porque a própria câmara escura, né, que é física, né? Você tem uma sala fechada com um furinho, então você tem a projeção do mundo lá fora, invertido numa parede, né?
Isso é física, né? E o cara já pensou, falou, cara, eu vou pintar, né? Eu vou representar essa cena, eu vou pintar essa parede com a cena que está lá fora, né? Isso já está aplicando uma tecnologia para a arte, né? Isso sempre acontece com a arte, né? Então, foi meio que intuitivo quando surgiram os computadores no final da década, dessa Segunda Guerra Mundial. Obviamente, o conceito do computador vem lá do Babbage, no século XIX, mas, obviamente, ele não tinha tecnologia para construir. Mas os primeiros computadores, como a gente conhece, né, uma estrutura de calcular, guardar dados em memória, entrar dados, sair dados, eles vêm do final da Segunda Guerra Mundial e foram justamente desenvolvidos para aplicações militares, né, em princípio, mas pelas grandes universidades. E já logo no final da Segunda Guerra, década de 50, por aí, alguns artistas já pegaram esses computadores e falaram, bom, o que eu posso fazer que não seja só fazer um cálculo de balística, né, para calcular onde que a minha bomba vai cair, ou um cálculo de estrutura para construir um avião que seja mais aerodinâmico. Então, alguns artistas já começaram a usar essa tecnologia, né? Isso é difícil a gente até dizer quando isso começou, né? Você tem o próprio John Cage, né, que trabalha já na década de 50, compondo músicas com auxílio do computador, né? Ele tem uma obra chamada Harpsichord, que é feita a partir do sorteio, né? Porque o John Cage ele trabalhava muito com o Xing, né? O sorteio para você definir notas, durações e tempos. E isso demorava, né? Porque você tinha que jogar, né, pegar as varetinhas, jogar os dados. Então ele vai fazer isso com o computador. O Xenax, o Jan Xenax também, ele vai criar já algumas composições direto no computador. Obviamente o computador nessa época não toca, né? Você não tem ainda uma interface sonora, né? Então ele dava como resposta uma partitura e o Xenax ia lá e tocava. A mesma coisa que o John Cage, né? Então ele não tinha ainda uma interface sonora, né? Ele era basicamente uma máquina de calcular desenvolvida, né? E aí, na década de 60, estou contando já uma história, saí da minha história e entrei com uma história, mas depois a gente volta para mim aqui. E aí, na década de 60, a gente tem uma exposição muito importante em Londres, em 68, que é a Cybernetic Serendipity, né, que ocorreu em 68 em Londres, que é considerada aí o start, né, o ponto inicial da arte computacional, né? Vários artistas que usavam computadores das mais diversas formas, né, seja para criar um gráfico, né, seja para criar sons, né, eles expuseram nessa coletiva, exposição coletiva. Então você tem desde gráficos gerados por computador até músicos também, como eu citei, o próprio Xenax, o próprio John Cage participaram, né? Mas uma interface aqui com as artes plásticas, né? Os primeiros que vão usar o computador, a gente tem alguns nomes. O Friedenack, o alemão, ele é um dos primeiros que vai usar o computador para gerar imagens. E isso surgiu de uma forma até engraçada, né? Porque, na verdade, ele trabalhava numa universidade que eu não me lembro agora qual, e eles tinham lá um plotter, né? Aquelas impressoras grandes, eles não tinham driver para ligar no computador. E aí o trabalho dele foi criar essa interface. E quando ele criou essa interface, eu falei, e se eu criasse um programinha que fizesse desenhos? Como é que eu vou fazer isso? Aí ele criou um programa que faz desenhos. Fazia desenhos a partir, independentemente da vontade dele, do programador, né? Ele por si só criaria os seus próprios desenhos, né? Que é um conceito também desenvolvido por um outro artista que a gente chama de pioneiro aí, o Harold Cohen, que ele criou um software também que criava desenhos figurativos e tal. O Aaron, o programa chamava Aaron, 2 As, né? Se vocês procurarem pela rede, vocês vão
vocês vão encontrar. Então, essa relação de arte e tecnologia, ela sempre aconteceu. E era lógico que quando surgisse o computador, né, isso iria acontecer. Claro que nessa época, na década de 60, né, até meados da década de 70, você tinha computadores ou em grandes corporações ou em universidades. Então, na verdade, os artistas eles iam meio marginalmente, né, usar esses computadores nos momentos em que eles não eram usados para coisas sérias, né? Vamos colocar essas aspas aí. E no Brasil começou por volta da década de 60 também, Nico. Também. Nisso o Brasil ele está bem pareado com o mundo, né? Então, essa exposição Cybernetic Serendipity, nossa, é um nome difícil de falar, que foi feita em 68. Depois a gente tem uma exposição individual do Friedenack, se não me engano, em 69, que é logo depois. E aqui no Brasil, o Valdemar Cordeiro, que já era um artista ligado ao movimento concreto, né, com o Grupo Ruptura, com a Banda Latinic e outros artistas ali da época, ele vai se juntar ao Giorgio Moscati, que era um programador da USP, e eles vão criar um software chamado Beabá, que é um software, isso fica pronto em 1970, então está logo depois aí. Né? É um software que criava palavras. Né? Eles, obviamente, fizeram tem toda uma estruturação aí de como a língua portuguesa... Então, eram sempre palavras de 3 sílabas, né? Obviamente, eles fizeram algumas limitações. E o programa gerava palavras. Depois, eles vão criar outros softwares ali que vão gerar imagens, né? Lembrando que a gente não tinha interface, né, gráfica nos computadores, né? Então, eles vão criar a partir dos caracteres. Então, eles vão criar tons de cinza, né, do menor até o maior. Então, sei lá, o menos, o mais, o asterisco. São 8, não me lembro, 8 ou 10 tons de cinza, né, que é de acordo com o caractere que é impresso. Então, o caractere menos, por exemplo, seria só um mais fininho e, sei lá, um outro caractere era um preto. E aí eles vão imprimindo naquelas impressoras matriciais imagens, né, a partir de fotos. Que eles vão, não vou nem falar digitalizar, porque também não existia o scanner na época, né? Mas eles vão inserir essas imagens, pixel a pixel lá, e depois o computador imprime. Então, a gente no Brasil, estava bem pareado ali com os avanços na arte computacional mundial. E o termo também, aliás, até a arte computacional também... Bom, essa é uma discussão que talvez não tenha fim, né? Qual é o termo, né? A gente tem arte computacional, tem gente que chama de computacional, tem gente que chama arte digital, tem gente que chama new media art, né? Arte das novas mídias. Então, não existe um consenso, né, sobre um termo, né? Até porque também a gente já não tem mais essa questão de vanguarda artística, né? A partir de 60, 70, você não tem mais esse conceito de vanguarda única artística. Então, você tem uma pulverização. Né? E aí, cada artista vai trazer uma referência. Então, quem era mais ligado à música vai trazer uma referência mais sonora para a questão da arte computacional. Quem é artista plástico, né, vai trazer uma referência mais pictórica. Quem é do cinema, do vídeo, ou da fotografia, vai trazer uma outra referência. Né? Então, isso vira um grande caldeirão. Né? O que a gente chama de arte computacional, ou new media art, ou o nome que você quiser hoje, ele, na verdade, é um grande caldeirão. Né? E você tem várias subdivisões aí que hoje existem nessa grande guarda-chuva, a gente chama de computer art. Nico, o Amigoide foi a sua primeira obra? Não, o Amigoide não foi. Na verdade, então, como eu falei para você, eu e o Fabrício, a gente dava aula na mesma faculdade, né, na Unifiel, lá em Osasco, e nos intervalos das aulas a gente descia para tomar um café,
E a gente começou a conversar e, né, rolou uma identificação assim conceitual, enfim. Eu nem pensava na época em fazer um coletivo de arte ou trabalhar nessa questão. Eu sempre fui mais ligado à questão da música, né? Como eu falei, eu queria fazer engenharia de som, então a questão musical sempre foi muito forte, ou de trilha. Então, normalmente eu dava disciplinas que tinham a ver com trilha sonora, de audiovisual, né? De criação de narrativas sonoras, né? Então diálogos, etc, etc. Mas a gente foi conversando e a gente foi tendo ideias ali naquele café, e aí um dia a gente falou, bom, vamos então fazer o que na época também estava muito em voga, né? Isso eu estou falando de 2000 e pouco, não, 2000, estou até bem perdido no tempo, 2005, 2006, né? Que eram os coletivos de arte. Então, o Fabrício já tinha um, que era o Mais Zero, que existe até hoje. A gente criou um outro, que é Spollard, mas que no fim acabou sendo englobado pelo Mais Zero, virou tudo Mais Zero. E aí a gente começou a ter ideias, né? A gente teve algumas antes, né, do Amigoide, né? Que até foram mais performances, né? A gente teve o Macumbadas Problemáticas, que era uma performance. A gente teve o Conversando, a Gente Se Entende, que é uma mesa de bar com 3 telas de computador que ficam conversando. Mas o Amigoide foi um projeto importante, porque, na verdade, a gente concorreu num edital do Itaú Cultural, projeto Rumos. A gente foi selecionado, né? Então a gente teve um ano para desenvolver esse projeto. Isso foi no final de 2009. A gente teve o ano de 2010 para desenvolver esse projeto. Em 2011 foi a exposição com outras obras. A gente tinha vários, acho que se não me engano, 7, mais 5, por volta de 10, 12 obras que iam compor essa exposição. O Amigode foi importante, que era uma ideia que a gente já tinha, e, na verdade, a gente inscreveu sem ter a mínima ideia de como fazer, né? E aí foi interessante, porque a gente teve todo esse trabalho de desenvolvimento, foi verdadeiro, né? A gente começou do zero, então testando e fazendo. E o Amigoide, ele é um autômato, né? Um robô, né? Um autômato cilíndrico, né? Tem mais ou menos uns 40 centímetros de altura, um cilindro, e ele era, o nome dele é Amigoide, autômato em busca de amizade. Então a ideia é a gente utilizar ferramentas de inteligência artificial simbólica, né? A gente não tinha ainda acesso às tecnologias de inteligência artificial que hoje se usa como deep learning, machine learning, que hoje estão bem mais desenvolvidas e acessíveis, né, aos artistas, inclusive. Então, a gente usou inteligência artificial simbólica para criar um autômato. Então, ele ficava num espaço, ficava andando, circulando, ele tinha um sensor de presença, e toda vez que alguém entrava naquela sala, ele identificava, se aproximava da pessoa e começava a conversar com a pessoa. Ele não, a ideia não era fazer um robô humanoide, então ele não tem formas humanas, ele é um cilindro, em cima é um falante, né, onde ele fala. E ele tinha uma série de frases que a gente programou com ferramentas de text-to-speech, né? Então você entrava o texto e ele transformava aquilo em fala. E ele era um robô carente. Ele sempre procurava uma amizade, né? Então, ele sempre se aproximava, ele idealiza um amigo que ele chama de Fábio. Então, ele chamava, Fábio, vamos tomar uma cerveja? Fábio, me adiciona no Face. Fábio, te considero muito. Ele começava a falar. Só que ele é um autômato chato, né? Ele não larga do seu pé. Então, se a pessoa se movimentava, ele com o sensor e continuava atrás da pessoa, né? E sempre falando. E a pessoa acabava enchendo o saco e ia embora da sala. Então, ele era realmente um autômato carente, né? Hoje a gente... E a ideia era justamente criar essa antítese, né? Hoje, a gente é que é carente das máquinas, né? A gente que não consegue ficar sem falar
se cai o WhatsApp, é uma loucura, você fica louco, né? Se você não checa o seu e-mail, se você não entra no Instagram hoje, né? Então, a gente que tem essa carência da máquina. E nossa ideia foi criar uma máquina que era carente de humanos. Então, ele ficava naquela busca eterna por um amigo. Né? Esse foi um projeto bem interessante que a gente fez. Né? A gente hoje, esse coletivo está meio parado, né? Porque, na verdade, somos três, né? Eu, o Fabrício e o German Nunes. O Fabrício, ele hoje ele fez pós-graduação na Alemanha e hoje mora em Berlim. O German, ele acabou de fazer uma pós-graduação, pós-doutorado, perdão. Fabrício pós-doutorado e o German um pós-doutorado também na Califórnia, voltou por conta aí da pandemia. Então, esse coletivo, obviamente que a gente se conversa, mas esse coletivo hoje está um pouco parado. E aí eu comecei a desenvolver projetos individuais, né? Aí mais voltados à questão sonora mesmo. Hoje eu digo que eu sou um artista sonoro, né? Um sound ligado à sound art. Então, sempre trabalho as questões sonoras, né? nos projetos que eu desenvolvo. Né? Vou citar alguns, talvez. Depois, quem quiser ir no meu site, sempre em construção, né? É nicolaocentola.wordpress.com. Né? Um projeto interessante que eu fiz, que foi mostrado aqui no Brasil no ano passado em Portugal, se chama R$4. Qual é a ideia? A ideia é trabalhar a questão do deslocamento. Né? Quando a gente se desloca por ônibus, por metrô, né? Esse espaço ele é um espaço de passagem. Na verdade, o que a gente faz normalmente quando a gente entra no metrô, no ônibus, num trem, num Uber, num táxi, etc., você põe um fone de ouvido, ouve uma música, ou você entra no celular e faz alguma coisa, ou você lê um livro. Né? Ele é um não espaço. Você não presta atenção no seu entorno. A não ser que, sei lá, tenha um acidente, alguma coisa assim. E a ideia era subverter isso. Então, qual era a proposta? A proposta era fazer uma gravação binaural, que é uma técnica de gravação onde a gente simula, né, a nossa audição. Então, ele tem uma espacialização. Então, quando você ouvir, você recria todo esse espaço sonoro. Então, você identifica o que vem da direita, o que vem do centro, o que vem de trás. Né? Então, era fazer essa gravação, e se chama R$4, por quê? Aí eu coloquei algumas regras, né? Eu teria que fazer o maior deslocamento possível que eu conseguisse pelas linhas de trem e metrô da cidade de São Paulo. Aí tinha a regra, eu tinha que voltar para onde eu comecei, né? E eu não poderia repetir uma linha. Então, se eu, sei lá, entrasse na linha amarela e fosse da Estação Pinheiros até a Paulista, eu não poderia mais entrar na linha amarela depois. Né? Então, eu teria que fazer aí um circuito, né, que perpassasse o máximo que eu conseguisse de linhas, né, e voltasse para onde eu comecei. E eu gravando isso com um microfone binaural, que depois seria restabelecido quando eu colocasse o fone. E a ideia era justamente prestar atenção no que acontecia no entorno. Né? Então, você tem conversas, né? Você tem o vendedor de pendrive, que entra no metrô, não tem, e vai vender o seu pendrive. Você tem, enfim, tem vários ruídos, né, nesse vagão que você normalmente não presta atenção. Né? E aí eu consegui andar por 57 estações e só não consegui em 2 linhas. Então, andei por 11 linhas de trem e metrô aqui na cidade de São Paulo. Esse áudio ele tem 3 horas e meia, mais ou menos, de duração. Então, ele também se torna um áudio inaudível, né, pelo tamanho, né? Mas a ideia era... E aí ele vira uma caixinha, um Tupperware, né, daqueles que a gente leva a marmitinha. Então, eu coloquei ele num circuito lá dentro.
você tem um cabo que tem um fone de ouvido, né? E a pessoa pode ouvir em qualquer lugar esse áudio. E ele não é obrigado a ouvir tudo, né? Senta, para, põe, quando você quer. E como ele está em loop, você está sempre em algum ponto dessa malha e começa a ouvir o entorno. Então, você recria aquela ideia do deslocamento, né? E começa a prestar atenção naqueles sons que você não presta atenção quando você está se deslocando, né? Então, esse foi um dos projetos aí que eu fiz. Foi em 2019, né? Na verdade, eu fiz em 2018 e ele foi exposto em 2019. Não sei, vou citar um outro aqui. Pode citar, Nico. Eu queria Pode citar. perguntar sobre o seu projeto Room Sound Series. Eu vou falar dele. Deixa eu falar de um outro antes, que eu achei bem interessante também. É um projeto que acontece todo ano, né? É um projeto de transmissão, né? De streaming em tempo real. Chama Review 24 Hours Broadcast. Eu participei dele em 2018. Qual é a ideia aqui? Ele é promovido aí por uma universidade inglesa. E a ideia é que no amanhecer do dia 5 de maio, todo amanhecer do dia 5 de maio, eles iniciam um streaming de áudio, né, da região que está amanhecendo. Tá? Então, eles começam na Inglaterra, então você tem lá o fuso horário. Então, você começa a amanhecer na Inglaterra, vem vindo, dá a volta no globo, né, todo. Então, a ideia é você ter 24 horas de amanhecer, né? E cada hora ela é transmitida por uma pessoa que está naquele fuso horário que está amanhecendo. Então, você tem que ir lá ficar, né? Você tem aqueles mapas de que horas que o sol nasce, né? No mundo inteiro. Então, as pessoas ficam e eles conseguem, estudando, é muito interessante. Eles vão transmitindo. Então, eu transmito daqui, sei lá, aí passa a amanhecer no outro fuso, vai ter uma outra pessoa que está, sei lá, na Colômbia, depois você tem uma outra pessoa que está, sei lá, na Califórnia, e por aí vai. E é muito interessante que você fica sempre um amanhecer. E aí cada pessoa, obviamente, está transmitindo ao vivo ali, então é um microfone, onde você coloca um transmissor e se conecta ao serviço de streaming dele, então você tem um amanhecer. Então, eu, obviamente, escolhi aqui um lugar de São Paulo que tinha pássaros, né? Então, você tem um amanhecer interessante aí para mostrar. É um projeto que acontece todo ano. Então, todo dia 5 de maio aí, se vocês se conectarem lá, vocês vão... Nico? Ele fica gravado? É um streaming. Não, como ele fica longo, né? Ele é um streaming. Obviamente, ele tem gravado lá, mas você consegue ouvir... Eles têm trechos, né? No dia 5 mesmo, você tem um streaming ao vivo que roda o globo. Aí eles conseguiram pessoas que conseguiram, né? Quer dizer, todos os fusos horários, 24 fusos, né? Para dar a volta no globo aí. Então, é como se fosse uma constante, são 24 horas de amanhecer. Tá? Porque, obviamente, o fuso, né, a Terra vai girando e é amanhecer cada hora é amanhecer num pedaço do globo. Né? É bem interessante. Você citou o Room Sounds. O Room Sounds é um projeto novo aí, que eu comecei. Na verdade, ele é um desdobramento de um outro projeto meu, que foi o Condensed Music. O Condensed Music foi um projeto aí que eu fiz, estou até checando aqui no meu... Nem me lembro mais quando foi, mas já tem alguns anos, foi em 2011. O Condensed Music, qual é a ideia do Condensed Music? Era você pegar peças de música clássica, que são longas, então, sei lá, uma ópera de Wagner, que dura 4 horas, 5 horas, não sei, e você condensar isso em 30 segundos. Então, você tem, né? Você pega um editor de áudio e você vai comprimindo, sem alterar, obviamente, as alturas, os timbres, né? Você vai diminuir só o tempo, né? dessa obra, e todas ficam com 30 segundos. Era meio que uma crítica à questão do imediatismo.
Onde a gente vive no imediatismo, então tudo tem que ser muito rápido agora, daqui um minuto já acabou, aquele meme que você viu daqui meia hora já é velho. Então eu falei, bom, então temos que ter músicas de 30 segundos. Né? Músicas de 30 segundos. É o tempo que a pessoa consegue, né, se concentrar. Né? Era meio que uma crítica mesmo. Então eram peças grandes, em geral, de 2, 3 horas, que eu condensava em 30 segundos. E aí eu pensei no caminho inverso esse ano. Pegar peças, sempre de música erudita, né? Então eu peguei uma cantata de Bach, a cantata 67, eu peguei o adagietto da Sinfonia número 5 de Mahler, que é super conhecida, né? Foi trilha, então. Então eu peguei essas peças e fiz ao contrário, eu estiquei. Com o software eu fui esticando essas peças até que elas ficassem algo entre 8 e 10 horas. Né? Quando eu faço isso, claro que quando eu condensava, eu também perdia, né, a referência da música, do que era a música exatamente. Né? Mas quando eu estendo essa duração, né, e a ideia era estender até o limite, né, quer dizer, quanto mais, né, você poderia estender até 24 horas, se não mais, até praticamente o infinito. Né? É claro que você vai ter arquivos gigantescos, quanto mais você aumenta o som, mais a duração mais pesado fica o arquivo. Então eu parei em mais ou menos 8 horas, que eu achei razoável. Só que quando eu faço isso, né, aquela melodia, ela está lá, ela continua lá. Né? A melodia, as harmonias, tudo continua lá. Mas como eu aumentei muito, você passa da referência de amostragem, né? Porque a gente está... É engraçado, né? Quando a gente fala em digitalizar um áudio, né, a gente tem uma curva, que é um som. Quando você digitaliza, na verdade, você está fazendo amostras dessa música, né? E você tenta recompor digitalmente essa curva. Você nunca consegue. Né? Essa questão do digital, do analógico. Né? Claro que hoje as taxas de amostragem são tão grandes que você, auditivamente, você não percebe a diferença, só olhando a onda no osciloscópio. Né? Mas ela não é mais aquela onda redondinha, bonita. Ela é um degrau, né? Uma série de degraus aí. Quando eu estico isso, né, esses degraus eles vão ficando mais aparentes, né? Ela vai ficando, né, uma onda que ela vai, não é nem se distorcendo, ela vai se decompondo. Então ela não é mais aquela música. Né? Não é. Ela passa a ser um outro som. Né? Até perceptivamente, porque cada nota, sei lá, que era dada em 2 segundos, agora é dada em 5 minutos. Sei lá. Algo assim. Então, você tem... Né? Essas notas são todas longas, mas você também perde a característica da nota. Ela não é mais aquela composição. Você não vai... Se eu não falo que é a cantata 67 do Bach, você não vai identificar. Né? Ela vira uma paisagem sonora, uma música ambiente. E a ideia era justamente essa. Eu estou fazendo transmissões, amanhã tem outra, amanhã... deixa eu ver qual que é aqui amanhã. É uma passaglia em Ré, do Buxtehude. E a ideia era que as pessoas colocassem isso, que isso virasse uma obra de arte permanente num espaço. Então, sei lá, na sua sala, ao invés de você ter essas fotos que você tem pendurado na parede, poderia colocar uma caixinha dessas pequenininhas com um pendrive e essa música iria ficar tocando eternamente. Ela passa a ser uma obra de arte do seu espaço. Ela está ali sempre. Ela perde a característica de música, começo, meio e fim. Ela passa a ser uma obra daquele espaço. Tá? Então, essa era a ideia. Eu estou fazendo essas transmissões toda quinta-feira, pela radiopirataovivo.com.br. E aí eu sugiro, claro que dá para ouvir com fone também, ouve como você quiser, mas você pode colocar o celular ou a sua caixinha Bluetooth num espaço que você acha interessante, você deixa. Eu fiz isso aqui na quinta passada, com o meu celular, e minha esposa uma hora falou, nossa, mas que som é esse aqui que tá, né? Eu falei, então, pois é, eu tô tocando aqui faz 4 horas já, só agora que você percebeu, né? Porque ele se incorpora ao ambiente.
Ele se torna parte daquele ambiente e você não reconhece mais como músico. É um projeto. Eu fiz 3 até agora. Esse demanda também um tratamento digital aí, mas a ideia é fazer vários. E adiantando aqui, já tive até uma outra ideia, né? Depois disso, foi uma pergunta que eu me fiz. Será que se eu voltar a esses arquivos de 8 horas ao tamanho original, será que eu tenho a música original? Ou será que esse áudio se degradou a um ponto até que eu não consigo recuperar mais? Não sei, não fiz isso ainda. Vou fazer depois, quando acabar essa série. Eu vou tentar voltar ao início, para ver se essa informação se perdeu ou se eu consigo voltar até a música original aí que tinha. Vamos ver, não sei. Enfim, são essas ideias que aparecem, né? A gente tem sempre várias ideias, né? Algumas a gente consegue colocar em prática, mas algumas não, né? Então tem várias aí que estão em desenvolvimento. E quando vão ficando prontas, a gente vai encontrar formas, até porque com a pandemia também a gente está encontrando formas diferentes de distribuir arte, né? Você sabe bem, cada vez mais difícil aí a gente ter espaços e a web é um espaço interessante para distribuição de arte. Não sei, tem mais algumas perguntas. E, Nico, como você vê o papel do músico nesse momento em que a arte está cada vez mais, quer dizer, tem essa questão da arte computacional, como você vê o papel do ser humano dentro da máquina, né? Essa relação homem-máquina? Eu acho que não vamos... vou até parafrasear aqui o Fabrício. O Fabrício, ele trabalha muito com inteligência artificial. Ele, na verdade, ele dá aula na Inglaterra, na Universidade de Leicester, The Montfort University em Leicester, e mora em Berlim. Então, ele faz uma ponte aérea. Ele tem um programa muito legal, né, chamado Fun with Files. Fun with Files, eu recomendo. Ele fez até um programa sobre o Amigoid lá, onde ele explica com detalhes como é que foi feito. Mas ele tenta traduzir para o leigo essas questões da inteligência artificial, da arte criativa, né? Então, ele está estudando, parafraseando ele, então, eu não vejo no futuro próximo você prescindir da ação humana na arte. Você sempre vai precisar de um ser humano. Mesmo que o seu produto seja uma arte computacional, seja feita por computadores, você vai precisar de um ser humano para programar, para inserir dados, para, de alguma forma, indicar quais os caminhos essa criação artística vai seguir. Ele tem até um projeto bem interessante lá, que ele está ainda começando a fazer, lá na The Montfort, que é com o departamento de música. Ele vai desenvolver uma ferramenta de inteligência artificial que vai tocar com músicos. Um quarteto de jazz, se não me engano, não é substituir, mas é aquele diálogo que acontece quando a gente está tocando ao vivo, você sabe muito bem, né? Você está lá, você toca sax, tem um baterista, um baixista e um pianista. Quando você entra no solo, você está criando a partir de algumas referências que você tem, ou você pode até transgredir essas referências, sair do tom, dei uma nota aqui que estava errado, ou que saiu, enfim, mas você está criando a partir disso. E esses outros músicos se relacionam com você, quer dizer, quando você acabar o solo, o outro entra, ou se você esticar mais o solo, o baterista faz mais um compasso, então você tem essas relações. E a proposta desse trabalho, que ainda está no início, não tem resultado ainda, é você ter um desses componentes ser uma máquina que tem inteligência artificial. Então, não é substituir, mas sim dialogar. Então, você tem que ter uma banda, porque a máquina só vai poder fazer o solo de piano a partir do que ela ouviu antes, naquela música, naquela jam, enfim, se for uma jam, naquela jam. Então, ela tem que ouvir o que os outros músicos estão tocando, para poder continuar aquele solo, aquele compasso, enfim. Essa é
por exemplo, é uma forma interessante. E eu vejo sempre que a gente sempre vai precisar de uma ação humana. Eu não vejo nenhuma saída. Eu não mesmo sistemas autônomos, né, eles foram programados por humanos e eles têm referenciais humanos, né? Então, mesmo que é o que eu falei, mesmo que essa arte seja feita autonomamente, aí eu vou até citar uma outra obra minha, que é Antemusa, né, que é uma obra de arte imersiva, onde você tem um espaço que é gerado por sorteio, ou seja, por acaso. Então, eu tenho um banco de dados de sons, né, que eu captei do espaço urbano. Então, o software vai lá, sorteia um desses sons, e ele sorteia, eu tenho uma ferramenta de espacialização, um software, e ele sorteia onde aquele som vai ser percebido para mim no espaço. São 4 caixas, então é um ambiente mesmo. Eu entro e fico lá. Então, eu tenho duas instâncias aí de acaso. O sorteio do som e o sorteio do local onde eu vou perceber esse som. Ele é autônomo. Eu dou o play, posso ir embora. Ele vai soltar os sons ali e cada vez ele vai soltar uma sequência que eu não sei qual é, né? Porque está sorteando. Mas ele foi construído, né, a partir das minhas referências. Então, eu selecionei o banco de sons, né? Eu não vai tocar. Eu selecionei, né? Então, eu já fiz uma criação. Eu selecionei o banco de sons, eu criei o software, né? Então, ele executa sozinho, mas os conceitos por trás foram feitos por mim. Então, eu não vejo, pelo menos no futuro muito próximo, pequeno e médio prazo, nenhuma questão de substituição. Eu vejo sempre que o homem, né, a raça humana, o humano, ele tem uma importância fundamental nessa criação feita com máquinas. Eu chamo de máquinas aqui, mas basicamente computadores, né? Que é o que a gente usa hoje, com barateamento aí de notebooks e plataformas gratuitas gratuitas não, né? Abertas, como o Raspberry Pi, softwares de código livre, onde você não paga o software, você edita e cria outros softwares a partir daqueles. Então, você tem hoje ferramentas que são acessíveis a todos, né? Mas tem que ter alguém para fazer, né? Elas não vão se criar sozinhas, né? Então, eu vejo isso trabalhando sempre num diálogo, né? Mesmo músico, né? Mesmo músico tradicional, bom, o músico tradicional hoje já grava tudo digitalmente, né? Dificilmente você não tem em algum momento uma digitalização, né? Então ele já trabalha com o computador, mas ele é ainda quem cria, né? Quem vai desenvolver a parte criativa. Eu não vejo muitas formas de você tirar isso do músico. Ele, obviamente, tem que se adaptar, né? Mas isso os músicos já se adaptam, né? No século XIX, século XX, novos instrumentos. Quem toca guitarra tem pedais, amplificadores, né? Enfim, você tem várias tecnologias que já foram incorporadas aí ao fazer musical, né? Então, acho que é por aí. Muito legal, Nico. Nico, muito obrigado pela entrevista, viu? E Imagina. obrigado por falar sobre esse assunto que é muito interessante e muita arte para você, bicho. Obrigado para você também, Roger. A gente está sempre buscando, né? Acho que a gente não pode parar com a arte. Que a arte é fundamental e a gente tem que ter consciência. Cada vez mais a arte ela está nas pequenas ações, né? Hoje não é mais coisa. A arte ela não é mais aquela coisa do museu, né? Não existe mais um museu como aquele, né, o gênio criador que trabalha e faz, criei a Mona Lisa, ou está no museu, né? Cada vez mais a arte está mais próxima da gente, né? Então, como eu falei, essas ferramentas de web é você distribuir a sua arte, né? Como a gente vive, paga as contas, é uma outra história. Mas o Van Gogh, eles também morreram pobres, né? Todos eles morreram pobres, né? Mesmo pintando muito bem. Então, a questão financeira da arte é eternamente uma questão difícil, né? A gente não tem mecenas hoje, mas é possível hoje você fazer arte e distribuir.
fora desse circuito tradicional. E é cada vez mais comum. Os Isso próprios é legal. museus estão se adaptando, né, a esse circuito novo. Hoje você vê museus aí se adaptando à questão digital, fazendo tours virtuais, enfim, trabalhando outras questões que não trabalhavam antes, que era só quadro, escultura, né? Pintura e escultura, basicamente. Hoje não existe mais isso. O museu que fica parado em escultura e pintura, ele está fadado a fechar. Fechar no sentido de você não ter mais uma renovação de pessoas que vai lá ver. Então, acho que é importante. Mas obrigado aí pela Obrigado, Nico.